Pílulas do Conhecimento. É possível aprovar projeto de regularização fundiária de uma unidade. E um ponto que eu acho muito importante é se debater o que é que pode ser objeto de regularização fundiária. A questão, eu acho que não é nem o fato de o núcleo estar consolidado ou não. Porque estar consolidado, você fazendo uma visita em loco, você chega à conclusão se aquilo é reversível ou não. Você se coloca diante daquele núcleo e se pergunta, uma ordem judicial determinando a reintegração de posse desse imóvel, daria repercussão na mídia, na imprensa? Se a resposta for sim, é porque ele está consolidado. Você chega lá, você vê que aquele núcleo, aquele distrito, ele tem vida própria, ele tem uma existência consolidada. Não vai ser fácil você tirar aquelas pessoas dali. Faticamente, aquilo está pronto, né? É o que nós chamamos de irreversível. Mas eu percebo que está tendo uma confusão e o debate tem sido muito maior, não é nem no aspecto relativo ao fato de o núcleo ser consolidado ou não. É no aspecto daquilo que pode ser considerado como núcleo. Porque o espírito da lei é trazer melhoria ou avanços que sejam também do interesse público. Tem que ser o interesse da sociedade, podem ver uma situação urbanística mal resolvida agora. Uma falta de estrutura num determinado setor da cidade, superado ou pelo menos projetado. Nós temos que entender a regularização fundiária e essa expressão núcleo urbano como algo que vai ao encontro do interesse público e social. A lei de regularização fundiária não foi criada para resolver situações de interesse particular. Qual é o interesse público? Qual é o interesse social que um administrador tem? Qual é a justificativa que ele vai usar no procedimento administrativo para deixar fundada ou justificada o desenvolvimento de um projeto de regularização fundiária para resolver a situação de 2 lotes, que são de propriedade particular, de um cidadão que tem uma matrícula de 2.000 metros e que, à margem da legislação de parcelamento, resolveu por conta própria delimitar 2 lotes de 400 metros, vender por contratinho de gaveta, e agora ele continua sem ter a boa vontade de ir no município pedir a aprovação do desmembramento, de fazer a averbação desse desmembramento no registro de imóveis para criar essas matrículas, para só depois fazer a escritura de compra e venda. Isso não é matéria de regularização fundiária. Isso não é núcleo urbano consolidado. É apenas um exemplo bastante clássico de alguém que se furtou a cumprir as disposições legais, que se furtou o seu compromisso, a sua obrigação de fazer um parcelamento para fins de ocupação urbana, de acordo com o que a lei exige, inclusive deixando reservado para o município uma parcela dessa área para fins de atendimento de interesses públicos, desenvolvimento de equipamentos comunitários e públicos, ele não quer ser afetado pela necessidade de reserva de uma parcela de área, faz o parcelamento na clandestinidade e agora vai num administrador e pede para ele fazer uma regularização fundiária. A regularização fundiária não se presta para esse tipo de situação. A regularização fundiária ela tem um escopo social e de interesse público por trás. Até porque, quando o administrador encaminhar um projeto de regularização fundiária e classificar aqueles beneficiários como beneficiários de REURB-S, dada a sua faixa, sua renda familiar limitada até um determinado valor, o administrador tem que entender que ele está chamando para si a responsabilidade de desenvolvimento da infraestrutura pública que está faltando. Então, como é que um administrador vai apresentar um projeto de regularização fundiária que tem por objeto 3, 4 ou 5 unidades e chamar para si a responsabilidade de fazer a infraestrutura de coleta de rede de esgoto, escoamento de águas pluviais? Não, a lei não veio para se prestar para esse tipo de situação. É preciso as pessoas entenderem que a lei de regularização veio para trazer soluções para a cidade. Ela não veio trazer soluções para pessoas que precisam ou pretendem, nesse momento, ver resolvida uma situação de interesse particular seu.
e nós temos tido uma procura razoável de pessoas, talvez por equívoco e não por má fé, apresentando projetos de regularização fundiária de um lote, de uma casa, de duas, que sejam 5, que sejam 8 ou 10. Nós vamos analisar cada caso, mas um caso em que um cidadão tem uma matrícula, ele está vivo, ele está em condições de fazer o parcelamento, averbar, dar a escritura para as pessoas para quem ele vendeu, isso não é caso de regularização fundiária, é caso de alguém que está tentando se valer da lei de regularização para se excusar da aplicação da lei de parcelamento do solo. E fica o nosso alerta para os administradores, porque nós sabemos que alguns municípios nem sempre são dotados de um corpo jurídico que tenham a oportunidade de trazer o esclarecimento sobre essa matéria, até porque é uma matéria de difícil compreensão, até para nós que estamos à frente dela aqui nesses debates constantes. Os administradores terem cuidado com os pedidos ou com as sugestões de desenvolvimento de processos de regularização fundiária, que sempre vai ser a característica principal dessas pretensões. Trarão apenas benefício para interesses particulares, não trarão benefícios ou avanços para o interesse público e provavelmente trarão responsabilidades e compromissos a serem executados no futuro e que serão executados com o dinheiro público. Então, nós tomamos a liberdade de deixar esse alerta, né? Claro, doutor. Eu até acrescentaria, reforçaria também essa situação que eu tenho me deparado, inúmeros pedidos de regularização de unidades individuais, inúmeros em vários municípios. Aí eu destaco, né, a importância da capacitação do gestor público, que é o que o doutor comentou, e também eu tenho presenciado muita pressão de certos setores políticos para avalizar esses pedidos, né, pressionando alguns funcionários de municípios para que defiram os pedidos, sendo que, é claro, o projeto de regularização sempre será do núcleo. É possível regularizar, eu entendo, é possível regularizar uma unidade individual? Sim, desde que o projeto sempre seja do núcleo, que sempre seja avaliado o todo, e não a consequência pode ser a titulação daquela unidade, na comprovação de todo o processo, etc. Mas aí, talvez seja até importante, né, que o Ministério Público tome conhecimento dessa situação, para que consiga estancar, porque eu vejo que é uma sangria isso, né? Tem muitos profissionais deixando de protocolações do Zucapião para protocolar pedidos individuais de regularização fundiária nas prefeituras e pressionando politicamente os gestores para deferir esses pedidos. Aí fica registrado, né, esse alerta. É bem colocado por você. Claro que nós estamos aqui com o espírito, com a intenção de orientar. Eu digo para você que, na maioria dessas hipóteses em que eventualmente é encaminhado um pedido de regularização fundiária de unidade isolada, eu acredito de verdade que a grande maioria desses casos, quando acontece, é por falta de conhecimento. E aí nós entramos com o papel da orientação. Ainda que prenotado um primeiro, um segundo caso, e em não sendo a primeira pessoa, nós chamamos, orientamos, falamos para ela desse espírito da lei, do que é que pode se constituir por objeto da lei de regularização, e não vejo a necessidade de comunicação do Ministério Público, porque a gente percebe que nesse caso, no exemplo como eu estou dando, foi uma má interpretação da lei. Agora, se permanecer a reiteração desses pedidos, em especial pedidos que sejam deflagrados e encaminhados sempre pela mesma parte que já teve a oportunidade de receber essa orientação, aí, infelizmente, não restará outra orientação a não ser a de se comunicar realmente às autoridades competentes, em especial o Ministério Público, para que haja um trabalho de acompanhamento e de fiscalização mais próximo. E, claro, a palavra final, com relação à caracterização de algo como em sendo um núcleo ou não, é do registrador. Se ele dá o parecer dele no sentido de indeferir o procedimento e a parte não concordar, ela tem o direito de suscitar dúvida. Mas eu sempre tenho comigo em mente, é o papel de todos nós associados do Colégio Registral, que nós estamos aqui primeiramente para orientar.
E somente na hipótese de reiteração de tentativa de má utilização do Instituto é que as eventuais providências ou comunicações cabíveis serão encaminhadas. E, então, essa contextualização é importante. Alguém que se propõe a fazer a regularização fundiária, ela precisa ter em mente que ela tem que apresentar um projeto para a regularização do parcelamento em especial e depois da titulação de algo que se constitua por um núcleo, né? É uma situação coletiva. Eu acho que essa expressão é interessante. Quando se desenvolve uma regularização fundiária, o benefício será coletivo, e também será público. Inscreva-se no nosso canal, dê like nos vídeos e fique por dentro das maiores novidades sobre a REURB.